O dia 29 de julho de 2016 começou como de costume para Gabriela e sua irmã mais nova, Sunilda. Naquela noite, elas planejaram ir a um clube de informática local. Não tinham internet em casa e era a única maneira de fazer os trabalhos escolares. Essas saídas eram comuns para elas. Saíram de casa por volta das 18 horas. Ninguém na família notou nada de anormal em seu comportamento. No entanto, depois de caminhar apenas alguns quarteirões, Gabriela mudou de ideia sobre ir com a irmã. Ela disse a Sunilda que queria encontrar o namorado. Sunilda ficou surpresa, mas não fez perguntas. Já havia acontecido antes de Gabriela sair para fazer suas próprias coisas. Sua irmã prometeu voltar logo e seguiu na direção oposta. Essa foi a última vez que se viram. Sunilda caminhou até o clube sozinha. Mais tarde, ela voltou para casa, mas descobriu que Gabriela ainda estava desaparecida. A princípio, isso não causou nenhum alarme. Durante o verão, os adolescentes costumam passar um tempo ao ar livre, mas à medida que a noite caía, a ansiedade aumentava. A mãe das meninas, Liliana, tentou ligar para a filha, mas ela não atendeu. A princípio, as mensagens do WhatsApp não abriam, depois começaram a aparecer como lidas. Alguém claramente as tinha lido, mas não estava respondendo. Um verdadeiro alarme se instalou quando um jovem, que se acredita ser o namorado de Gabriela, apareceu na porta. Ele perguntou se sabiam onde ela estava. Todos ficaram surpresos, pois, segundo a própria menina, ela planejava encontrá-lo. Sua confusão parecia genuína. Ele mesmo não conseguia entender para onde Gabriela poderia ter ido. Este momento foi um ponto de virada. Até então, todos presumiam que Gabriela estava simplesmente ficando em algum lugar até tarde. Mas se ela não estava com o jovem, então ela devia ter ido para outro lugar completamente diferente. Então Sunilda se lembrou de sua irmã virando a esquina em direção à pensão onde seu parente costumava morar. Não pareceu importante na época. Na manhã seguinte, ficou claro que Gabriela estava de fato desaparecida. O telefone ainda estava ligado, mas ninguém atendia. A tensão reinava na casa. Parentes começaram a ligar para todos com quem ela pudesse estar. Tia, tio, pai, amigos. Ninguém sabia de nada. A menina havia desaparecido sem deixar rastros. Depois disso, sua mãe contatou a polícia. Uma busca oficial começou. Panfletos foram espalhados pela cidade. Vizinhos e conhecidos se juntaram à busca, mas ninguém sabia explicar exatamente para onde Gabriela havia ido naquela noite ou o que havia acontecido depois que ela se separou da irmã. Gabriela Villaruel nasceu em 1998 na Argentina. Seus pais eram de origem boliviana. Quando ela tinha 6 anos, sua mãe e seu pai se separaram. Depois, ela começou a morar com sua mãe, Liliana. Mais tarde, seu pai, César Garcia, entrou em suas vidas. Gabriela começou a chamá-lo de papai. Sua irmã mais nova, Sunilda, e outros parentes por parte de mãe também moravam na casa. A vida familiar era difícil. Apesar dos esforços da mãe para manter a ordem e garantir pelo menos uma renda mínima, conflitos surgiam com frequência em casa. O relacionamento entre Gabriela e a avó era particularmente tenso. Elas frequentemente tinham discussões acaloradas que iam além das simples disputas domésticas. Gabriela vivenciava o ambiente familiar como uma pressão constante. Ela carecia de apoio e compreensão dos adultos. Como muitos adolescentes, ela vivenciava conflitos internos, mas, devido às condições de vida apertadas, à falta de espaço pessoal e à tensão constante, esses conflitos eram ainda mais agudos. As condições em casa não eram propícias para estudar ou relaxar. Gabriela sonhava com uma vida diferente. Ela queria especialmente morar com seu pai biológico, que vivia separado e tinha outra família. No entanto, esse desejo nunca se realizou. Seu pai não buscava ativamente contato com a filha e estava preocupado com seus próprios problemas. Em algum momento, a tensão em casa atingiu seu limite. Gabriela decidiu ir embora com Nilda. Elas encontraram refúgio temporário com uma tia paterna chamada Marisol. Essa decisão não foi planejada com antecedência e não previu consequências a longo prazo, mas o fato de partir foi um sinal. Por uma semana, as irmãs viveram com a tia em um ambiente mais calmo, com menos supervisão. No entanto, depois de um tempo, elas voltaram para casa. As condições não mudaram, mas a tensão permaneceu. Gabriela sonhava constantemente com um futuro no qual pudesse administrar sua própria vida e tomar suas próprias decisões. Mas as oportunidades para isso eram limitadas. A casa não tinha nem mesmo um computador ou conexão de internet confiável. Para computar seus trabalhos escolares, ela e sua irmã tinham que ir ao clube de informática. Cada viagem exigia esforço e era acompanhada de tensão na família. Além das dificuldades diárias, Gabriela sentia-se constantemente distanciada emocionalmente. Suas opiniões raramente eram levadas a sério e suas necessidades pessoais quase nunca eram prioridade. Mesmo entre parentes, ela não se sentia parte da família, mais como uma observadora. Não tinha conflitos abertos com a mãe, mas Liliana estava sobrecarregada de preocupações e muitas vezes não percebia o que estava acontecendo com a filha. A comunicação com o padrasto também falhava. Ele cumpria seus deveres, mas faltava um relacionamento próximo entre eles. Com o tempo, Gabriela desenvolveu um sentimento persistente de isolamento. Ela não sentia apoio na família e não via ninguém a quem recorrer fora dela. Sentia-se como se só pudesse contar consigo mesma em qualquer circunstância. A família carecia de recursos, o clima permanecia tenso e as perspectivas de desenvolvimento eram extremamente limitadas, de modo que o desejo de independência tornou-se uma necessidade para ela. Essa visão de mundo se consolidou e, com o tempo, tornou-se a base de seu comportamento e decisões.
Foi nesse contexto de vulnerabilidade emocional e contenção externa que começaram a se desenrolar os eventos que levariam a consequências trágicas. Néstor Quintana nasceu em 1986. Era marido de Elizabeth Chan, tia materna de Gabriela. Assim, era considerado um membro da família e estava frequentemente ao seu lado. Até certo ponto, nenhum dos parentes duvidava de sua confiabilidade. Ele dava a impressão de ser uma pessoa equilibrada e confiável. Tinha um emprego estável em uma prefeitura argentina e se comportava com calma. Não era conflituoso, ajudava nas tarefas domésticas e participava das reuniões familiares. Seu comportamento não levantava questionamentos. Ele era visto como um homem adulto comum, indistinguível de seus pares. Depois de algum tempo, Néstor e Elizabeth se separaram. Ele não morava mais na casa compartilhada. Mudou-se para uma pensão barata na mesma área, não muito longe de sua residência anterior. A família viu isso como uma consequência lógica do divórcio. No entanto, foi a partir desse momento que seu comportamento começou a apresentar sinais alarmantes. Embora ele não fizesse mais parte do círculo familiar, o contato com os membros da família, especialmente Gabriela, continuou. Testemunhas começaram a notá-lo encontrando-se regularmente com a garota. Esses encontros aconteciam fora de casa, em território neutro. Alguns vizinhos se lembraram de episódios que lhes pareceram estranhos. Um homem disse que os viu certa vez em um ônibus. Gabriela estava sentada no colo de Néstor, e ele acariciava sua cabeça. Ele disse que parecia inapropriado, mas não contou aos parentes. Ele não sabia como fazer isso corretamente. Tais avistamentos não eram isolados. Várias pessoas viram Gabriela perto da pensão onde Néstor morava. Às vezes, ela entrava e ficava por 1 ou 2 horas. Apesar disso, ninguém se alarmou. Aos olhos dos que o cercavam, ele continuava sendo a pessoa com quem a menina tinha um relacionamento familiar anterior. Ele tinha medo de reagir, medo de provocar conflitos entre entes queridos, e optou por permanecer em silêncio. Seu comportamento não levantou suspeitas, pois a confiança nele era bem estabelecida. A própria Gabriela não contava aos parentes sobre suas visitas e ninguém fazia perguntas desnecessárias. Néstor não era seu tutor e não tinha base oficial para contato, mas não estava completamente excluído da vida da família. Seus contatos com a menina eram percebidos como uma iniciativa pessoal que não exigia supervisão. A família não monitorava seus movimentos, presumindo que ela estivesse passando tempo com amigos ou fazendo suas atividades habituais fora de casa. Na época, nenhum dos parentes percebeu quão profunda essa conexão havia se tornado. Somente após o desaparecimento de Gabriela começaram a surgir informações que permitiam um quadro completo do que realmente estava acontecendo. À primeira vista, nada indicava que Gabriela tivesse qualquer motivo para esconder algo. Ela não parecia ansiosa, não entrava em conflito com os outros e se comportava como de costume. No entanto, mais tarde, descobriu-se que a natureza de suas interações com Néstor desafiava a discussão aberta. O relacionamento deles começou quando Gabriela tinha 13 anos. Naquela época, ele já era um homem adulto, trabalhava para uma agência governamental e era próximo da família, sendo marido da tia dela. Essa situação a tornava especialmente vulnerável. Ele tinha acesso à vida de Gabriela, morava na mesma casa, gozava da confiança dos parentes e era considerado um amigo próximo. As primeiras confirmações desse relacionamento só começaram a surgir após o início da investigação oficial sobre o desaparecimento de Gabriela. Os amigos da menina, antes desinteressados em sua vida pessoal, começaram a compartilhar suas observações. Alguns se lembravam de suspeitar há muito tempo de um relacionamento informal entre a menina e Néstor. Foi relatado que ele frequentemente aparecia perto da escola sob vários pretextos. A princípio, isso era percebido como preocupação, mas depois começou a parecer intrusivo. Seu comportamento se assemelhava cada vez mais às ações típicas de um parente adulto. Ele perguntava sobre seu círculo social, controlava seus movimentos e demonstrava ciúmes. A menina tentava manter atividades sociais normais e se comunicar com os amigos, mas era a interferência de Néstor que limitava cada vez mais sua liberdade. Segundo seus amigos, ele a seguia constantemente, ligando dezenas de vezes se ela não atendesse. Sua necessidade obsessiva de saber cada movimento dela alarmava todos ao seu redor. Em mensagens que mais tarde se tornaram provas, ele a acusava de indiferença e ordenava que ela se explicasse imediatamente caso passasse algum tempo com alguém que não fosse ele. Tais explosões não eram isoladas. Colegas de classe se lembravam de casos em que Gabriela se recusava a participar de eventos sem sua permissão. Aparentemente, isso era atribuído à severidade dos pais ou às circunstâncias domésticas. Ninguém poderia imaginar que a verdadeira causa residisse na pressão exercida por um homem adulto que criava uma atmosfera de controle ao seu redor. Certa vez, ela confidenciou a uma amiga próxima que não se sentia livre há muito tempo, mas pediu que ela não contasse a ninguém. Na época, o fato foi descartado como drama adolescente. Só mais tarde a declaração adquiriu seu verdadeiro significado. A partir das mensagens de áudio que Néstor enviou a Gabriela, os investigadores concluíram que ele a considerava sua propriedade. Seu tom variava de depreciativo a ameaçador. Ele a acusava de infidelidade, suspeitava que ela a enganava e exigia provas de sua devoção. Quando a menina começou a se comunicar com um colega, isso provocou a agressividade particular de Néstor. Ele não escondia o fato de que não tolerava competição, mesmo entre os colegas dela. A investigação concluiu que foi durante esse período que a tensão entre eles se intensificou. Gabriela evitava cada vez mais se comunicar com ele, enquanto ele, ao contrário, buscava retomar o controle. Conversas com amigos confirmaram que seu estado emocional havia piorado.
Ela ficou ansiosa, frequentemente silenciosa e evitava conversas sobre o futuro. Suas tentativas de se distanciar de Nestor levaram a novas tentativas de pressão. Ele usou táticas de coerção psicológica, chantagem emocional, ameaças e reprimendas. Parentes que moravam perto desconheciam essa dinâmica. Nestor mantinha uma contenção externa e não demonstrava agressividade na presença de outras pessoas. Ele habilmente diferenciava duas personas, um tio respeitado pela família e um controlador intrusivo em seu relacionamento com a namorada. Esse comportamento duplo permitiu que ele ocultasse o que estava acontecendo por anos. Quando os investigadores começaram a analisar seu comportamento, ficou claro que ele não estava simplesmente violando limites, ele estava deliberado. Os amigos de Gabriela admitiram mais tarde que sentiam que ela estava de alguma forma conectada, mas ninguém percebeu a dimensão do que estava acontecendo. Seu silêncio estava enraizado no medo, na vergonha e na consciência de que ninguém acreditaria nela se a verdade fosse revelada. Foi esse medo silencioso que permitiu que Nestor mantivesse seu poder sobre ela por anos. Uma garota que cresceu em um ambiente disfuncional e recebeu pouco apoio tornou-se um alvo vulnerável. Ele entrou em sua vida como um parente, mas em vez disso se tornou uma figura dominante com a qual ela não conseguia lidar. Isso se tornou a base para a tragédia que estava fadada a se desenrolar. Então, quando a busca pela garota começou, a polícia deu início aos interrogatórios iniciais. Sua irmã, mãe, namorada e conhecidos prestaram depoimentos. Os policiais começaram a realizar uma vistoria, interrogando moradores de casas localizadas a vários quarteirões de onde Gabriela foi vista pela última vez. Algumas testemunhas oculares relataram tê-la visto na rua com um homem naquela noite. Alguém se lembrava deles caminhando pela rua que levava à pensão. Comparando a hora e o local, os investigadores começaram a formular uma hipótese. Gabriela poderia ter ido para lá. Ao mesmo tempo, começaram a chegar depoimentos de amigos que antes se mostravam reticentes em se manifestar. Quanto mais informações reuniam, mais claro ficava. O desaparecimento de Gabriela não foi acidental. Não se assemelhava a uma fuga ou a uma decisão espontânea. Ela não levou consigo nenhum objeto pessoal e não anunciou planos de ir embora. Depois que Nestor entrou na mira dos investigadores, ele foi chamado para depor. A princípio, agiu com confiança, alegando que não falava com a família há muito tempo, que não sabia sobre a vida atual de Gabriela e que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Ele citou seu divórcio de Elizabeth e alegou ter se afastado de todos os assuntos familiares após a separação. Sua história parecia consistente, mas contradições rapidamente surgiram. Depoimentos de vizinhos e testemunhas oculares indicaram que ele continuou a se comunicar com Gabriela. Evidências de seus encontros regulares com a garota perto da pensão e relatos de amigos sobre comportamento controlador contradiziam suas alegações. Os investigadores aumentaram a pressão. Nestor foi convocado repetidamente e, a cada interrogatório, suas respostas se tornavam menos certas. Ele começou a se confundir com o tempo, mudar suas versões e evitar perguntas específicas. Seu comportamento despertou suspeitas até mesmo entre aqueles que anteriormente haviam descartado seu envolvimento. O momento decisivo veio alguns dias após o início da investigação. Nestor apareceu de repente na delegacia e pediu para ver um policial. Desta vez, ele não negou seu relacionamento com Gabriela. Ele alegou saber onde ela estava. O que se seguiu foi uma confissão que mudou tudo. Segundo ele, na noite de 29 de julho, ele se encontrou com a garota, como já havia feito antes. Naquele dia, eles tiveram uma discussão. Segundo Nestor, Susor entrou em conflito físico, durante o qual perdeu o controle e estrangulou Gabriela. Ele forneceu a localização exata do corpo e explicou que ela o escondeu em seu quarto na pensão, enrolado em um lençol e filme plástico. Ele também enfatizou que agiu em estado de sofrimento emocional e não havia planejado o assassinato com antecedência. Com base em suas palavras, a polícia foi imediatamente ao endereço fornecido. Os investigadores encontraram o corpo da menina no quarto que ele alugou. De fato, estava cuidadosamente embrulhada em várias camadas de pano e acondicionada em sacos, escondidos em um canto do quarto. Peritos forenses foram chamados ao local. Um exame confirmou que o corpo havia permanecido no quarto por vários dias, mas, devido à embalagem apertada, não teve tempo de começar a se decompor. Os investigadores apreenderam todos os itens próximos para exame. Um exame forense preliminar revelou que a morte foi causada por asfixia mecânica e estrangulamento manual. Não foram encontrados sinais de violência íntima no corpo. Isso permitiu que a investigação descartasse a coerção como motivo. No entanto, a questão do motivo do assassinato permaneceu em aberto. Se não se tratava de uma agressão com a intenção de cometer violência, o que exatamente desencadeou tal agressão? Surgiram teorias de que o crime foi resultado de pressão psicológica prolongada, ciúme e perda de controle por parte de um homem adulto, incapaz de aceitar a independência de sua vítima. Somente interrogatórios e exames subsequentes puderam confirmar isso. A família de Gabriel soube da confissão de Nestor pelos investigadores. O choque foi absoluto. Nem sua mãe, nem seu pai, nem quaisquer outros parentes conseguiam acreditar que o homem com quem viviam sob o mesmo teto fosse capaz de tal coisa. A mulher que ele supostamente tratava como sua havia sido assassinada por ele. Para muitos, isso não foi apenas um choque, mas um colapso da confiança em seu círculo íntimo. César Garcia, o pai da menina, disse aos repórteres que não conseguia compreender o que havia acontecido. Segundo ele, Nestor nunca demonstrou nada suspeito e todos o consideravam um parente comum em quem se podia confiar. A irmã de Gabriela, Sunilda, permaneceu em silêncio na ocasião, em choque. Sua mãe não conseguiu conter as lágrimas. A família havia chegado a um ponto em que a dor pela perda era agravada pela percepção da traição. Apesar da confissão, a investigação continuou.
A polícia precisava verificar a veracidade das declarações de Nestor e determinar se ele estava tentando ocultar outros fatos. Sua explicação de uma explosão emocional era questionável, visto que o corpo havia sido cuidadosamente escondido. Além disso, os investigadores não descartaram a possibilidade de que Nestor pudesse estar tentando minimizar sua culpa na expectativa de uma sentença mais leve. Todas essas circunstâncias foram examinadas em preparação para o julgamento. Após a confissão e a descoberta do corpo de Gabriela, o caso de Nestor Quintana passou para a fase de investigação oficial, com acusações de assassinato. No entanto, logo na primeira fase do julgamento, a situação mudou. Nestor inesperadamente retratou-se de sua confissão. Alegou ter confessado sob pressão policial, ter sido submetido a pressão psicológica e que seus direitos não lhe teriam sido explicados. Essa declaração tornou-se a base de sua estratégia de defesa. O advogado de Nestor começou a contestar todas as provas obtidas com a confissão. Especificamente, ele alegou que a busca foi conduzida ilegalmente e sem mandado. Além disso, a defesa insistiu que correspondências, mensagens de áudio e depoimentos de testemunhas obtidos antes do comparecimento do advogado não deveriam ser incluídos nos autos. O principal argumento da defesa era que Nestor estaria supostamente em um estado psicológico instável e incapaz de compreender objetivamente as consequências de suas palavras. O Ministério Público adotou uma linha dura. A acusação insistiu que a confissão foi voluntária e detalhada, e que a localização do corpo não poderia ter sido acidental. Além disso, foram coletadas evidências que confirmam um relacionamento de longa data e dependência entre o réu e a vítima, bem como evidências de abuso psicológico e ciúme. A prova central foi a presença de DNA de Nestor sob as unhas da vítima, indicando uma luta física antes da morte. Inúmeras testemunhas foram ouvidas durante o julgamento. Os amigos de Gabriela descreveram seu estado nos meses anteriores ao seu desaparecimento, descrevendo seu controle obsessivo, suas proibições de interagir com seus colegas e o impacto emocional que ele exerceu. Uma das testemunhas do julgamento leu correspondências nas quais Nestor a ameaçava. Esses materiais deixaram uma forte impressão no júri. O advogado da ré tentou mudar de tática, retratando Nestor como um homem estável em estado de sofrimento emocional. A defesa argumentou que o relacionamento dele com Gabriela era mútuo, embora formal, e que o assassinato não foi premeditado. Tais declarações provocaram indignação entre a família da vítima. O pai da menina era particularmente sensível, afirmando repetidamente à imprensa após as audiências que as tentativas de inocentar o assassino eram um tapa na memória de Gabriela. A mãe da menina, Liliana, manteve suas emoções sob controle durante todo o julgamento, mas não faltou uma única audiência. Os familiares insistiram que não se tratava de uma mera disputa doméstica, mas de uma traição e da destruição de uma vida que o agressor havia controlado e suprimido por anos. Sua linha de acusação se concentrou na ideia de uma quebra de confiança relacionada à situação familiar de Quintana. A promotoria exigiu a pena máxima de prisão perpétua para o réu, citando a brutalidade particular do crime, a presença de laços familiares, a pressão psicológica e uma tentativa de encobrir as evidências. Após ouvir ambos os lados, o júri se retirou para considerar seu verdito. O clima no tribunal ficou tenso. A família de Gabriela aguardou silenciosamente a decisão. Ao retornar, o presidente do júri leu o veredito: culpado de homicídio em primeiro grau, com elementos qualificadores de parentesco familiar e violência baseada em gênero. O juiz não adiou a sentença. Nestor Quintana foi condenado à prisão perpétua. O tribunal rejeitou o argumento de coação da defesa, visto que sua confissão foi acompanhada de um local preciso do crime e apoiada por provas materiais. Circunstâncias adicionais, como o controle prolongado sobre a vítima, fortaleceram o caso da promotoria contra Nestor. Não houve emoção no veredito. Os advogados dele apenas abaixaram a cabeça. Do outro lado da sala, a mãe de Gabriel desatou a chorar. O marido a abraçou. Não foi uma vitória, mas uma necessidade dolorosa. Eles haviam alcançado justiça, mas não haviam recuperado a filha. Obrigada por assistir. Se você gostou do meu trabalho, inscreva-se no canal. Recomendo também conferir outras histórias igualmente chocantes. Clique agora mesmo. Até breve.